Olá pessoal, bem-vindos de volta, senhoras e senhores. Estamos na aula 13, vamos falar sobre a continuação do local suspeito, retomando aqui o conceito de local que nós já tratamos. Local suspeito, termo contemporâneo. Local de morte, termo mais aceito pela doutrina e literatura criminalística e de medicina legal. Local de crime, conceito jurídico, certo? Muito embora o próprio direito penal não admita o crime sem que haja um fato jurídico provado, típico, ilícito e culpável, certo? Essa teoria tripartida do crime nós vamos ver um pouco mais adiante quando estivermos tratando lá juntamente com as teses jurídico-penais aceitas e a influência do laudo pericial. Então, na aula de laudo pericial, nós vamos tratar melhor da teoria tripartida do crime. Por enquanto, nós vamos ficar com os conceitos de criminalística, que é o nosso ponto de partida e o nosso vínculo com o Código de Processo Penal e com o Direito Penal Especial. Então, por enquanto, nos atemos aqui ao estudo sistemático. Não vamos ter tempo e muito menos condições técnicas de discorrermos, realizarmos um curso inteiro sobre a teoria geral do crime e a teoria geral do processo penal, mas nós vamos, com uma leitura sistemática, ajudar os colegas a obter um sucesso maior nas provas. Certo, pessoal? Esse é o objetivo, este é o método que eu estou adotando, estudo sistemático. Muito bem, falávamos nós do local. Uma imputação importante que tem no local, pessoal, é lá do artigo 69 do Código de Processo Penal, que vai falar, o artigo 69, inciso 1, determina a competência jurisdicional. Lembra que nós estávamos sustentando aqui para os colegas que a atividade do perito está muito mais para a atividade jurisdicional do que a atividade de polícia judiciária? Nós falamos bastante sobre essa diferenciação e da recomendação 81 da ONU, que diz que os órgãos de perícia oficial não podem estar atrelados à polícia judiciária. Eles devem estar atrelados ou a um órgão independente ou pelo menos então a um órgão jurisdicional. Certo? Muito bem. Pessoal, a competência do juiz, ela é determinada primeiramente pelo local da infração. Então vejam a importância do local para o processo penal. Ele vai determinar competência, ele vai dizer qual juiz é competente. Existe no processo penal uma situação, na verdade no processo como um todo, que é o conflito de competência, quando mais de um juiz se julga competente ou ele se julga incompetente. Nós falamos da imparcialidade do perito aqui, dos problemas de suspeição e impedimento do juiz que se aplicam ao perito. Pois bem, essa competência jurisdicional, ela vai determinar quem é o juiz natural do caso. Então, muitos podem estar se perguntando se o princípio do juiz natural, que é um princípio de processo penal, ele é um corolário do princípio do devido processo penal e do contraditório, da defesa, né? O direito a um juiz imparcial também protege o acusado. Muito bem. Alguns devem estar se perguntando, mas professor, também eu posso falar então em perito criminal natural, em delegado de polícia natural? É óbvio. A resposta é sim. O problema é que isso é muito recente. Nós vamos falar da cadeia de custódia processual também, que é um termo super na crista da onda, super atualizado, e que nós vamos tratar já na aula 2, provavelmente, de cadeia de custódia. Pessoal, eu dizia para vocês do local, tá? Não vamos perder o foco. Local imediato, nós temos também o local relacionado, tá? Eu não coloco aqui de propósito, porque também é um termo muito atualizado. Então, eu não coloco de propósito aqui, apenas para os colegas que estão de posse do nosso slide, não vão ter condições de entender, tá? Puxem uma seta aqui e coloquem. Local relacionado. Dica do professor Andrei. Local relacionado, ele não se enquadra no conceito de imediato e também não se enquadra no de local imediato. É o local relacionado. É onde o sujeito, por exemplo, escondeu a arma de fogo. É onde o sujeito, por exemplo, escondeu a munição. É onde ele escondeu o dinheiro do resgate. É onde ele escondeu o automóvel utilizado pelo crime. Então, lembrem, por exemplo, eu tenho um sujeito que pratica um delito. Ele pratica um sequestro. O sequestro dá errado, embora ele consiga apanhar o dinheiro do resgate. Ele tem um envolvimento sexual com a vítima e acaba a decapitando. Crime passional. Muito bem, ele dispensa a cabeça da vítima em outro local. Polícia Militar encontra o corpo sem a cabeça, chama a perícias, é feita a perícia.
Quando termina o exame pericial, a autoridade policial liga e diz que empreendeu buscas ao delinquente e encontrou a cabeça. E mais tarde depois encontrou o dinheiro, mais tarde depois encontrou o sujeito e acabou efetuando a prisão em flagrante, já que ele está numa ação ininterrupta, né? Ele não conseguiu consumar o delito, porque ele não conseguiu empreender a fuga. Então ele está com os objetos que o fazem presumível, né? O flagrante presumido. São conceitos também que nós não vamos ter tempo de devagar aqui, vai ficar lá para o professor que vai trabalhar o processo penal. Eu tenho um local imediato, onde a vítima perdeu a cabeça, local imediato, onde é encontrada a cabeça, local relacionado, onde o indivíduo ainda deixa outras coisas, outros objetos que fazem presumir ser presunção, vejam, definindo aqui o que é local. Então, o local imediato e imediato. Pergunto para os senhores, qual é o local da infração? O local onde ele pratica o delito, onde ele coloca a vítima em óbito? O local do encontro da cabeça? Local do encontro dos outros vestígios? Pessoal, a resposta é qualquer um deles, processualmente falando. Jurídico-processualmente falando, o lugar da infração será qualquer um deles. Imagine o sujeito cometendo o crime em Torres, atravessando o rio Mampituba em direção a Santa Catarina, ao município de Passo de Torres. Nós vamos ter aí um conflito de competência. Como determinar aonde a vítima perdeu a vida? Como saber aonde foi o local do óbito? Não tem como saber, pessoal. Não tem como saber, a não ser que haja uma prova inequívoca. E aí eu vou estar saindo da esfera da prova pericial para passar para as provas testemunhais e para as provas documentais, enfim, trabalho lá da investigação, trabalho da autoridade policial, do delegado de polícia, ou do oficial das polícias militares ou do exército, no caso de inquérito policial militar. Gente, eu não tenho condições de saber qual é o local, certo? Então, qualquer um deles, se nós estivermos em sede de processo, para saber o lugar da infração, qualquer um deles, desde que haja prova de onde o crime a ser investigado, o homicídio, iniciou os atos de execução. Tudo bem? Gente, com relação ao local fechado, aberto, isolado, não isolado, guarnecimento, preservação e não preservação, são conceitos que vão lá para a cadeia de custódia, tá? Mas vamos retomar aqui. Local aberto, local fechado. Estamos tratando aqui de alvenaria, gente. Estamos tratando de madeira, estamos tratando de casas. Então, local fechado, conceito, é aquele que tem um telhado. Assim mesmo, local fechado. Pode ser um automóvel, lembrem que pode ser um navio, pode ser um bem móvel ou imóvel. Lembrando que os automóveis são bens móveis e os barcos são bens imóveis para fins jurídicos. Tá, pessoal? Existe uma escritura pública de navios. A gente não vai ter tempo de trabalhar esses conceitos também, mas lembrem, o local pode ser aberto ou fechado. Lembrem do telhado. Local isolado, não isolado, guarnecido, preservado, são três conceitos diferentes. Preservação se refere ao vestígio. Cadáver mexido. Foi prestado socorro. Está preservado ou não está preservado? Quão não preservado esse local está? Tudo isso nós vamos falar lá no laudo pericial. Guarnecido. Polícia administrativa guarnecendo o local. Local isolado. Polícia judiciária estendeu a fita amarela zebrada e isolou. Deixou as pessoas do lado de fora. Onde tem estojo, projetil, elemento de munição, arma de fogo, para dentro, arma branca, suja de sangue, mancha de colostro, mancha de mecônio, esperma, isolado. As pessoas não estão pisando, não estão deixando vestígios. Muito bem. O local está isolado, não está isolado? Quão não isolado está esse local? Podemos aumentar o perímetro? Tudo isso nós vamos discutir lá no laudo pericial. Certo, gente? Por fim, para fechar, conceito de polícia judiciária, administrativa, polícia científica, polícia penitenciária, polícia legislativa, polícia do exército, polícia militar. Que polícia é essa? Que poder de polícia é essa? Gente, na aula de cadeia de custódia hoje nós vamos tratar do poder de polícia atribuído à perícia oficial e o conceito de polícia científica, que nós não colocamos no slide de propósito, porque isso ainda é muito recente para nós tratarmos
em nível de prova. Isso ainda está no nível acadêmico, tá, pessoal? Por isso que eu falei lá no início para vocês a importância de estudar metodologia científica, importância de estudar da diferenciação do estudo acadêmico para o estudo para concurso público, certo? O objetivo aqui é acertar as questões. Nós vamos bater muito nessa tecla. Muito bem, disse para os senhores que é tão importante a atividade do perito, o local, o estudo do local, que ele vai determinar competência no processo penal, gente. E eu diria para vocês o seguinte, a própria natureza da infração vai ficar disposta no laudo pericial, certo? O juiz que despachar primeiro, se o perito criminal determinar um local como sendo da infração, como sendo sede do evento, dizer que aquele lá é o local imediato ou relacionado, eu vou estar determinando até qual juiz vai se tornar prevento primeiro, ou mesmo a natureza da infração. Então, percebam, gente, a importância do laudo pericial para o processo. Ele está em toda parte. Se engana quem acha que ele está apenas lá no artigo 158. Eu já saí mostrando para os senhores que a perícia está desde o artigo 7º lá, nas atribuições da polícia, das polícias judiciárias. Muito bem, agora eu estou mostrando para os senhores que lá na determinação da competência jurisdicional, o laudo pericial está presente, de forma escondidinha ali, mas está. Certo? É uma implicação importante. Esse artigo 169 eu nunca vi aparecer nas provas, então ele sempre vai ser conveniente o estudo dele, porque nós estaremos falando de competência jurisdicional através da determinação do inciso 1 já, o lugar da infração. Certo? Competência absoluta do juiz também, pessoal. Seria um conceito importante nós tratarmos aqui no que se refere à competência jurisdicional, mas não há tempo, certo? Competência tem todo um regramento. O artigo 70 será de regra determinada pelo lugar em que se consuma a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Não preciso dizer mais nada, né, gente? Competência jurisdicional determinada de regra pelo lugar, é a regra. Por isso que está lá no inciso 1. Iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele. Vejam, por exemplo, o exemplo ali do Uruguai, pertinho aqui de Porto Alegre. Determinada pelo último lugar, no Brasil, o último ato de execução determina a competência do juiz brasileiro. Certo? Enfim, nós temos uma gama de tratados aqui que precisaria ser deschavado pela aula de processo penal, tá, gente? Fica a dica. Conexão. Nós podemos ter competência por conexão quando dois crimes forem conexos, duas infrações penais conexas, mais de um juiz competente, junta tudo e se determina a competência para um juiz só. Diferença entre conexão e continência, pessoal. Dois fatos, um crime. Dois fatos, dois crimes, tá? Mas fica muito vago isso. Na aula de processo vocês vão ver isso aqui com maior profundidade. Mas leiam-se. Existe um link do artigo 169 muito forte com o local, certo? E aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, não era aula de cadeia de custódia? Muito bem. Estamos entrando agora na cadeia de custódia, pessoal. Gente, cadeia de custódia precisa ser pensada de duas formas. Primeiramente, o que era a cadeia de custódia até o ano de 2009, quando nós tivemos, então, através da designação do ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça, então um juiz federal com pensamentos já futuristas com relação ao processo penal, ele vai lá e cria uma legislação que moderniza o Código de Processo Penal. Houve muita discussão se o projeto seria salutar ou não. O fato é, gente, que ele alterou disposições legais importantes do Código de Processo Penal muito fortemente na questão do juiz de garantias, mas com reflexos também lá na questão do artigo 158 dos exames periciais e da prova criminal científica. Muito bem. No que se refere à prova pericial, a alteração da cadeia de custódia criou, então, instrumentalizou a cadeia de custódia no processo. E mais, sem querer ou por querer, o ministro Sérgio Moro acabou por criar no ordenamento jurídico a figura da polícia científica, certo? Ou do poder de polícia científica, melhor dizendo. E, por consequência, a instituição de polícia científica. Esse nome ainda vai mudar bastante, mas, pessoal, vocês precisam perceber que antes de 2019 já existia um movimento
para a instrumentalização da cadeia de custódia. E mais, de uma certa forma, ela já estava instrumentalizada, não através de uma legislação, uma lei federal com vigência em todo o país, mas através de uma portaria do Ministério da Justiça. Então, eu vou demonstrar para os senhores que ela já existia no ordenamento jurídico, mas não da forma como deveria incidir nas funções, na autonomia do perito. Nós vimos lá que a Lei 12.030 já criou a autonomia da perícia, mas nós precisávamos de mais. Algumas alterações não foram feitas. Como, por exemplo, o traslado do artigo 7º do Código de Processo Penal lá para a parte dos exames periciais, já que a reprodução simulada é um exame pericial conforme a fonte indireta nos indicou, né, a jurisprudência. Mas ainda se precisava mais, gente. O artigo 158 era considerado muito genérico, ele não protegia muito a profissão de perito. Pois bem, hoje, depois de 2009, nós temos o perito com poder de polícia no local suspeito ou no local de morte, determinando inclusive competência. Então vejam a importância. Já no artigo 69, lá de 1941, nós já tínhamos essa importância, só que agora ela está revelada. Tá, pessoal? Então nós precisamos pensar a cadeia de custódia antes de 2019, cadeia de custódia científica, depois de 2019, a cadeia de custódia processual. Tá? Cadeia de custódia processual, esse termo vocês só vão escutar aqui, porque se vocês lerem lá o artigo que eu publiquei em 2016, a autonomia da perícia, ele já está tratando de situações em que em 2019 nós tivemos contempladas. Então percebam, pessoal, que 2019 é um marco para a perícia no Brasil. As instituições de perícia se modificaram muito ao longo do tempo. O Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é de 1997. Em 1997, o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul ganha independência institucional. O de Santa Catarina, em 2005, e ganha a mesma nomenclatura, Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Em outros estados, nós não temos essa nomenclatura, nós não temos esta formatação institucional. Polícia Federal, o Instituto Nacional de Criminalística ainda está inserido dentro da Polícia Federal. No estado de São Paulo, já existe uma instituição, Superintendência de Polícia Técnico-Científica. O problema é que o diretor dessa instituição é um delegado de polícia. O corregedor é um delegado de polícia. Então, o perito está, de uma certa forma, submetido ao poder de polícia, ainda que administrativa, de um delegado de polícia. E nós vimos lá que a recomendação 81 determina justamente o contrário. Muito bem. Conceito, então, científico, pessoal. O que é a cadeia de custódia? Antes de 2019, tá? É toda a sequência de posse de vestígios por parte da autoridade pericial visando sua análise e interpretação. Certo? Então, toda aquela sequência de posse do vestígio. Eu já falei para vocês, vou repetir. Cadeia de custódia começa quando a primeiro agente público, a primeira autoridade policial ou mesmo um agente público, um servidor público, reconhece um vestígio como tal. Começou a cadeia de custódia. Ele tem que chamar a polícia e ficar olhando para o vestígio e não deixar ninguém mexer. O quão preservado, o quão isolado, o quão guarnecido o vestígio está, isso vai ser determinado lá no laudo pericial. Mas a primeira autoridade policial que chegar ao local, administrativa ou judiciária, que tiver conhecimento do vestígio, começa ali, de fato, então, a cadeia de custódia. Ela vai passar pela polícia administrativa, polícia ostensiva, normalmente polícias militares, vai passar para a mão da polícia civil, polícia judiciária, autoridade policial, leia-se, o delegado de polícia deve estar no local. Apenas em algumas exceções, em casos excepcionais, ele não poderá, como, por exemplo, normalmente virou regra já a falta de efetivo ou a excessiva demanda criminal. Pois bem, o delegado deveria estar em todos os locais e vai esperar a perícia. Passou para a polícia científica. Polícia científica reconhece, recolhe, traslada, analisa, interpreta, publica o laudo pericial e devolve para a polícia judiciária. Esse deveria ser a cadeia de custódia. Depois a polícia judiciária vai mandar a investigação para o Poder Judiciário e aí nós vamos ter todos os desdobramentos, ou para o Ministério Público e os demais desdobramentos.
Então, pois bem, cadeia de custódia engloba a coleta, o traslado, o recebimento, armazenamento das evidências, ou seja, vestígios transformados em evidências, analisados e interpretados, devidamente observados os protocolos científicos de recipientes, etiquetagem, lacragem, etc. Gente, a cadeia de custódia, se não permitir o rastreamento, simplesmente não existe para o processo. Então, eu preciso saber aonde está o vestígio, com quem está, se já foi analisado, interpretado, se ainda não foi, se existem resultados preliminares, qual é a interpretação da análise, quem pegou, que horas pegou, como manuseou, como lacrou novamente, para onde mandou. Eu preciso ter o rastreamento completo da cadeia de custódia sob pena de nulidade processual. Tá, gente? Análise de normatividade processual legislativa. Pessoal, essa ausência foi até 2019, tá? Em 2019 nós tivemos a presença, então, da normatividade legislativa, já que as portarias do Ministério da Justiça, que regulamentavam a cadeia de custódia até então, não são formas legislativas típicas. Elas são atos normativos dos poderes executivos, certo? E essa ausência ficou diagnosticada no diagnóstico da perícia criminal do Brasil da Senat de 2012. Gente, o diagnóstico da perícia criminal do Brasil de 2012 é também um marco. Em 2012, então, o Ministério da Justiça reconhece a lacuna existente no ordenamento jurídico processual penal no que se refere à cadeia de custódia. Então, aqui, para aqueles que achavam que eu estava fazendo aqui propaganda, que foi o ex-ministro Sérgio Moro que criou a cadeia de custódia no processo, na verdade não. Lá em 2012 já se tem o diagnóstico. Então, na verdade, o diagnóstico ele mostrou para os juízes criminais da época, o doutor Sérgio Moro, de que a cadeia de custódia necessitava de legislação. O Sérgio Moro apenas fez a proposta do projeto de lei. Então, os dois trabalhos são importantes, tanto o diagnóstico por parte do Ministério da Justiça, quanto a própria instrumentalização por parte também do Ministério da Justiça, certo? As duas fases são importantes, uma do estudo e a outra da propositura. Então, o Brasil, os governos, tanto de esquerda quanto de direita, funcionaram muito bem nesse processo. Mas, leia-se que as lacunas do processo penal são estudadas desde 1950, quando o Código de Processo Penal completou 10 anos. Ele já nasceu defasado, mas nós precisamos também reconhecer que em 88, com a Constituição Federal, nós tivemos toda uma principiologia de direitos humanos e de amplitude de defesa e garantias fundamentais que devem iluminar a leitura do Código de Processo Penal. Então, na verdade, o Código de Processo Penal ele sofre uma reforma profunda em 88 com a Constituinte. O Código de Processo Penal e as leis penais como um todo devem ser lidas sempre à luz da Constituição, gente. Então, eu recomendo uma leitura do artigo 5º em toda a sua extensão, 56 incisos, porque ele vai dar um ordenamento geral de legislatura para todo o ordenamento jurídico. E o nosso Código de Processo Penal ele é todo baseado na jurisprudência, que, por sua vez, fez uma leitura constitucional. Então, a interpretação do artigo 5º pela jurisprudência é fundamental para a interpretação do Código de Processo Penal. Tá? Então, eu sugiro para os senhores a leitura do artigo 5º, principalmente nos dispositivos que tratam da legislação processual e da principiologia do Código de Processo Penal e também com base na jurisprudência, que vai subsidiar a interpretação lá, a jurisprudência do Supremo. Tá, gente? Muito bem. Pessoal, o diagnóstico ele foi criado pelo Ministério da Justiça e foi muito importante, então, para a instrumentalização de 2019. Olha lá o que dizia a página 70 lá do estudo da Senasp em 2013. Então, depois, quando saiu as interpretações, tá? Um dos elementos fundamentais para se compreender os processos de trabalho da atividade pericial é a existência e funcionamento da cadeia de custódia dos vestígios. Ela é essencial para a validação da prova técnica, uma vez que possibilita a rastreabilidade do vestígio, ou seja, assegura o vínculo entre o material periciado e o fato investigado. A cadeia de custódia também possibilita documentar a cronologia da evidência e quem foram os responsáveis pelo seu manuseio. Página 71, adiante. O Brasil não tem uma normativa geral
sobre cadeia de custódia. E o mesmo ocorre na grande maioria dos estados, que ainda encontram fragilidades na gestão da atividade pericial. Apesar da ausência de normas formalizadas, é possível, porém, identificar elementos que demonstram a existência mais ou menos consistente da cadeia de custódia nas atividades periciais. Então, resumindo, apesar de tudo, nós temos uma condição de trabalho. Em 2014, então, se publica a Portaria 82, certo? Ela serviu de base para a criação da cadeia de custódia processual. Então, gente, lá nas diretrizes da cadeia de custódia, dizia lá o que é cadeia de custódia, o início, o agente público responsável, o primeiro agente público, a busca será dada em toda a área, imediata, aqui ó, relacionada. Então, na verdade, nós temos a criação do local relacionado. Pessoal, por que eu não coloquei local relacionado lá quando eu falei de local? Eu não coloco de propósito, gente. Por quê? Porque ainda não deu tempo dos livros falarem sobre isso. Nós vamos encontrar apenas quando estivermos falando em sede de processo penal, certo? Então, aqui fica a dica. Se tiver na prova de criminalística, mas estiver falando de processo, local relacionado existe. Se estiver lá nos conceitos, tomem cuidado. Eles vão tentar misturar local imediato com local imediato e relacionado. Principalmente local imediato com relacionado, certo? Por isso que eu nem coloquei aqui, para vocês puxarem uma setinha aqui e colocar o local relacionado. Qual é o local relacionado? É aquele que não é nem imediato e nem imediato. O conceito é por exclusão. Tudo bem? Gente, as diretrizes aqui da Portaria 82, então vai dar todas a normatividade acerca da cadeia de custódia, o rastreamento. Por que eu estou lendo rápido aqui, pessoal? Olha aqui as fases: fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento. Por que eu estou lendo rápido? Porque não tem mais necessidade de nós lermos a Portaria 82. Ela se transformou no artigo 158 lá do CPP, que está errado, ó. É 158A, tá? Alterou o artigo 158A. Por favor, coloquem aqui um 8 e um tracinho A, tá? Aqui está errado, desculpe, peço a permissão aí para alteração. Gente, por que eu estou lendo rápido? Porque não tem mais necessidade de nós lermos a Portaria 82. Manuseio do vestígio, as centrais de custódia. Pessoal, aqui é toda o chaveamento do estudo lá, tá? Aqui o número de estados da federação que sim, tem registro numérico da evidência, 17 não. Então vejam que estava ganhando sempre, lá em 2012, praticamente a perícia criminal estava meio a meio, metade dos estados do Brasil, mais da metade, né, não tinham registro numérico da evidência no local. As evidências são lacradas, metade não fazia isso. Hoje já é mais da metade que faz, né? Há protocolo de recebimento, sim, mas ele é muito falho. Então percebam aqui as falhas da cadeia de custódia em 2012, tá? São 10 estados sim, 17 não, que tinham um registro numérico sequer. E a possibilidade de rastreio, olha aqui, existe rastreabilidade? 7 sim, 20 não. Então, dos 27, apenas 7 tinham em 2012 rastreabilidade. Os procedimentos são de conhecimento dos peritos, ó, já aumenta aqui, os peritos têm conhecimento, mas 9 não aplicavam. Então, enfim, pessoal, em 2002 nós tínhamos uma situação bastante peculiar. Olha aqui em 2011, em verde escuro, Secretaria de Segurança e nomenclaturas similares. Verde claro, Polícia Civil, o que é frontalmente contra o estudo de 2004 lá da ONU, e ainda tem o estado lá de Roraima, onde ainda estava vinculado ao governo do estado. Proposta de emenda constitucional 499, visando a colocação da perícia no rol do artigo 144 da Constituição, criar as polícias científicas na Constituição. Essa PEC aqui ainda não foi votada, mas tem todas as condições, ainda mais depois da alteração de 2019. As consequências seriam maravilhosas para a perícia. No entanto, nós temos aí uma situação ainda transitória, tá, gente? Polícia científica ainda não está na Constituição, mas já está no Código de Processo. Já há que se falar numa alteração profunda das polícias técnico-científicas. Então é por isso que eu chamo a atenção, gente, que nós temos que ter a ideia de que a perícia ainda está em transformação. Vocês precisam ter em mente, deem uma pesquisada lá na proposta de emenda constitucional 499, o projeto de emenda constitucional, que vai transformar as perícias, então, o órgão oficial de perícia, em polícia científica.
certo? Ao ser colocada no artigo 144 da Constituição, aonde já o foi a polícia penitenciária, que eram aqueles órgãos, aqui no Rio Grande do Sul era a Superintendência de Serviços Penitenciários, pois é, agora é de Polícia Penitenciária. Então se ganha poder de polícia, se ganha mais autonomia para o exercício da atividade. É isso que a valorização da carreira pericial e a normatização da cadeia de custódia das evidências criminais está visando. Certo, gente? Então, a cadeia de custódia ainda precisa de uma instrumentalização institucional, mas já está no Código de Processo, já está dando poder de polícia para os peritos. Gente, aqui uma tabela, lá de 2011, especialidades atendidas. Ó, local de crime, termo esse que nós falamos, que é equivocado, documentoscopia, balística, identificação veicular, exames em veículos, grafoscopia, e aqui o Estado se atende ou não. Olha aqui a contabilidade. Quase toda atendida. Desculpem. Olha a contabilidade aqui, como tem estado que não atende. O próprio reconhecimento facial, gente. Quase nenhum estado em 2012 atendia. Meio ambiente, alguns ainda não atendiam. Local de crime, todos atendiam. Documentoscopia, todos. Balística, todos. Chega aqui no audiovisual, já tem dois que não atendem. Chega na fonética, já tem 3, 4 que não atendem. Meio ambiente, já tem 5. Engenharia já cai quase pela metade. Então percebam, pessoal, que em 2011 a perícia era muito falha. Isso já mudou, esse cenário já mudou bastante. Que mais algumas colocações das interpretações do estudo. E ele pode aparecer em provas, é uma aposta, né, pessoal? Eu vou deixar aqui o slide para vocês analisarem com calma, mas percebam que esses elementos aqui, olha, DNA, por exemplo, era praticamente inexistente em 2012. Então, a importância da cadeia de custódia fica colocada aqui no estudo da Senasp. E na aula que vem, então, nós vamos entrar no estudo da cadeia de custódia no CPP, certo? Por isso que eu passei, gente, mais uma vez aqui dizendo para vocês, passei batido pela portaria 82, porque ela está toda reprisada no artigo 158A e não há mais que se falar em cadeia de custódia científica lá da portaria. Agora nós estamos falando de cadeia de custódia processual, nós estamos falando de cadeia de custódia no código, certo? Até lá!